como pessoa e como cientista, tenho uma dificuldade, assim, visceral de compreender por que ou como as pessoas podem abandonar cães e gatos, mas elas os fazem. Pra gente que convive, que ama os animais, assim, é inconcebível alguém abandonar um ser que só sabe dar amor. Aquele animal pode ficar tão desnorteado, tão perdido, que ele pode perder a qualquer chance que ele tem de procurar um alimento, de procurar um abrigo. A gente tem histórias de animais que, quando ficam velhos, quando ficam doentes, que a pessoa conviveu, o animal depois de 10, 11 anos, a pessoa simplesmente coloca o animal na rua, como se não fosse nada, como se, eu não sei nem explicar o que passa na cabeça de alguém que pode fazer uma coisa assim. A família vai se mudar, ou vai pegar um avião, não quer gastar com o animal e larga ele lá. A pessoa se muda, vai para um edifício onde é proibido ter animal, o que não se justifica, porque se ela quiser, ela pode lutar contra isso. O nosso Tribunal de Justiça, tem decidido que sim, que a pessoa pode ficar com os animais, mas a causa principal, infelizmente, é a falta de amor de quem o tem, ou de quem o tinha até então. O que sente um animal abandonado? Você imagina? Você cria um vínculo de amor com essa pessoa, de confiança. Você imagina a gente ser descartado da nossa casa, no meio da rua, sem nada? O abandono é uma das maiores crueldades psicológicas que se pode fazer com um cachorro ou com um gato. Você faz uma ruptura psicológica que ela pode ser, inclusive, fatal. Quando você pensa em maltratar um humano, você pode maltratar de várias formas, fisicamente, psicologicamente. Da mesma forma, de forma absolutamente similar, você pode maltratar e torturar um animal física e mentalmente. Por quê? Porque o animal se apega ao dono, se apega ao ambiente. E quando ele é abandonado, além da perda, além do sofrimento mental, psicológico, de não entender por que é que ele está sendo abandonado, o que é que ele fez para estar sendo abandonado, tem um componente físico, porque até então ele esteve protegido dentro de uma casa, sem outros animais para o atacarem, sendo alimentado, tendo água à disposição, e de uma hora para outra ele é largado à própria sorte. A gente está falando de pegar tudo isso que a gente ofereceu para o nosso cão ou para o nosso gato. A gente está falando de ruptura dessa relação. Ao proteger os animais, a gente está atendendo um comando constitucional, que a única constituição no mundo é a brasileira, que diz que os animais não podem ser submetidos a atos de crueldade. E só pode ser sujeito de crueldade um ser sensível. Nós temos uma lei, que é a 9.605, que diz que maltratar, ferir, mutilar animal, qualquer tipo de animal, silvestre, em rota migratória, doméstico, domesticado, é crime. O verbo abandonar não está na descrição do tipo do artigo 32, tá certo? Mas o abandono causa um sofrimento e, portanto, é maus-tratos. É uma forma de maus-tratos, então, portanto, abandonar é crime. Minha família toda sempre gostou de cão, animais, enfim. E eu já cresci nesse meio de animais. Então eu pegava uma ração, já ajudava alguns cães na rua, mas não tinha esse trabalho de ONG, não tinha essa visão de como resgatar. Começamos a perceber que o pitbull, ele é muito maltratado. As pessoas têm um preconceito muito grande. E é que eu falo pra todo mundo, um vira-lata na rua, ele se vira, ele consegue passar, andar normalmente. Quando um pitbull chega em algumas regiões, em alguns lugares, as pessoas têm aquela imagem tão cruel, tão negativa do pitbull, que começam a jogar pedra, espantar, achando que ele vai atacar uma criança, que ele vai atacar um cachorro, que ele vai atacar um idoso, que ele vai matar. E, na verdade, nada disso. Quando chega um pitbull
que é um cachorro de 30, 40 quilos, pra examinar, a gente examina sem focinheira. Você pega um cachorro desse pequeno, você tem que ir por focinheira, porque ele morde. Você mora num apartamento, eu sei que você tem um chihuahua, eu sei que o meu vizinho tem um poodle, mas você não sabe que eu tenho um pitbull. O pit não é um cão de guarda, o pit é um cão de companhia. Eu falo que a melhor combinação no mundo é pitbull e criança. Como é um cão feliz, um cão ativo, que gosta de brincar, o que a criança gosta de fazer? Brincar. Dou exemplo aqui de casa. Comigo a brincadeira é pesada. Eles sabem que pode brincar pesado comigo. De brincar, pular, morder, enfim, pegar forte na minha mão, que ele sabe que ele pode fazer isso comigo. A minha filha vai brincar com eles de 4 anos, muda a brincadeira. É delicadeza, pega na mão devagarzinho, eles deitam, ela dorme em cima deles. É uma outra dinâmica, é outra realidade. O Guerreiro foi um dos primeiros pitbulls, foi o meu primeiro pitbull, meu mesmo. Era um pedido simples, de um resgate simples, de um cachorro numa guarita amarrado, era só chegar e pegar o cachorro e levar pra clínica. Quando eu cheguei ali numa guarita abandonada, eu me deparei com um pitbull amarrado na parede, com o arame farpado, com toniquete prensando na parede, uma madeira introduzida dentro do ânus dele, amarrada, testículo amarrado, os dentes quebrados, pata quebrada, espetaram ele todinho, queimaram ele com cigarro, tinha uma fogueira para poder depois queimar ele, né? E quando eu cheguei, que eu me deparei com ele ali, né? Que eu peguei no colo, que eu pus no carro até chegar na clínica, foram dias, meses, até ele se recuperar. Foi um desespero. Foi uma luta com ele, tinha 12 quilos, foram 7 bolsas de sangue. E ele se recuperou e veio pra minha casa. E ficou 9 anos comigo. Assim, ele era fora do comum. E foi um cão que realmente deu início ao Pizzalês, foi ele que me ensinou a ser quem eu sou, olhar para o pitbull da forma que eu olho. Cuidar de uma ONG não só é difícil, como é como a gente brinca, assim, é como ter um outro filho. É um baita de um trabalho. Ter uma ONG é um trabalho burocrático, você tem que se dedicar o dia inteiro. Os resgates não acabam nunca, porque a gente recebe um resgate na Zona Leste, passa 15 minutos, tem um na Zona Oeste. Passa mais 15 minutos, tem um na Zona Sul. Então, assim, você tem que ter um grupo de voluntários que tem que estar completamente alinhado. Isso dá um trabalhão. O pior fator mesmo, infelizmente, mais uma entrevista que eu dou, tendo que falar de novo isso, é a questão financeira, de não ter absolutamente nenhuma ajuda. A gente vive de doações, né? De ajudas. Então, não é fácil. Você tem que ter transparência, honestidade, você tem que prestar conta, tem que estar postando, você tem que mostrar o momento do resgate, o momento do atendimento, a recuperação, a socialização, a doação do animal, quando você faz a entrega para a família, depois da entrega, o dia a dia com essa família. Então, é muito difícil. Aí o que você faz? Eu achei um cachorro na rua aqui, a minha cachorra deu cria, eu não castrei. Vou jogar na frente da ONG. E aí, o que acontece? As ONGs estão superlotadas, os protetores estão todos estressados. É todo dia. Eu tô doando um cachorro, eu tô doando um gato, eu tô doando uma ninhada, eu tô fazendo uma rifa aqui de um vestido, eu preciso de dinheiro eu não tenho dinheiro, vou fechar a ONG. Isso é um problema de política pública federal. É o governo que tem que aproveitar a expertise dessas ONGs e financiar esse tipo de atividade. Se não são as pessoas que adotaram gatos com a gente, que hoje são nossos amigos, são nossos seguidores, são nossos padrinhos, o Adote não existiria, porque não existe ajuda de fora de nada do governo. E aí, quem tem ONG, eu mesmo já fui líder e já fui coordenadora de movimentos de resgate de cães e gatos. Quantos telefonemas agressivos e ameaçadores a gente não recebia, porque a pessoa achou o animal atropelado, ligou pra gente e a gente disse que não tinha condições de receber. E não só é frustrante não poder ajudar todos os bichos, como você ainda tem que lidar, muitas vezes, com ameaças. Se não dá para negar, né? Porque nós temos uma quantidade gigantesca de acumuladores, pessoas em situação de rua que acabam abandonando os seus animais à própria sorte, eles não são castrados, se reproduzem e formam colônias. Então nós fazemos muito mais do que simplesmente resgatar,
cuidar e promover a adoção. Nós fazemos um controle do ecossistema. Então, o trabalho que a gente faz, ele é muito maior do que simplesmente um resgate. A superpopulação de cães e gatos em situação de rua é realmente um problema. Existe uma questão de saúde pública, de zoonoses. Eles podem transmitir doenças para os seres humanos, como a raiva, esporotricose, leishmaniose. Temos problemas, logicamente, de animais que podem ser atropelados, animais que podem causar mordedura. Os Centros de Controle de Zoonoses, aqui principalmente em São Paulo, foi criado em 73, naquela época, com o propósito específico de combate à raiva. Nesse propósito, haviam as carrocinhas que retiravam os animais da rua. Naquela época a gente laçava muito, a gente tinha uma cota diária. Cada carrocinha tinha obrigatoriamente que trazer 45 animais por dia. Pegava a viatura, era o motorista mais 2 agentes, aí saía pra rua, capturava os bichos. A gente não era bem visto pela população, pelo contrário, a população praticamente nos odiava. As mulheres vinham com o cabo de vassoura, solta meu cachorro, deixa meu cachorro, tal. A gente jogavam pedras, atiravam nas viaturas. O pessoal vinha armado, abria a carrocinha, soltava todos na rua, não tinha como. Os animais vinham, ficavam alojados aqui no canil, os mais dóceis, com a saúde um pouco melhor, eles eram repassados para adoção. E os que não iam para adoção, era dado outro destino, né? Era feita a eutanásia na época, né? A gente era obrigado a fazer porque era o nosso ofício, né? Naquela época, infelizmente, era um serviço necessário. Que existia a raiva, ela tinha que ser controlada. Mas que a gente gostava, não. Gostava, eu principalmente não. Não gostava, não. Acabava até mexendo um pouquinho com o psicológico da gente, né? Passou essa fase, eu não gosto nem de lembrar muito disso aí. Não gosto. São Paulo mudou. A partir de 2008, um animal que é resgatado na rua, ele não é mais morto. A Lei Feliciano proibiu os CCZs no estado de São Paulo de matar esses animais. Então, só são submetidos à eutanásia aqueles animais que realmente estão feridos ou que foram atropelados e não tem a menor chance deles se recuperarem, ou aqueles animais que são violentos num nível irrecuperável. Ou seja, esse animal não vai nunca deixar de atacar as pessoas, então esses animais são eutanasiados. Fora isso, esses animais têm que ser, então, recolhidos, tratados, vacinados, vermifugados e encaminhados para adoção responsável. E o que o CCZ faz, então, a partir dessa lei também, que é uma coisa que é um protocolo mundial, pega esses animais, castra esses animais e devolve esses animais, porque eles mantêm o controle da população e castrados eles não vão reproduzir mais. Existe um controle da prefeitura, mas esse controle é muito pequeno. São Paulo é uma cidade enorme, com centenas de animais e não tem como você castrar, vacinar e devolver para a rua todos esses gatos. Todo esse trabalho que é feito de controle de população é feito por ONGs. O Estado não consegue fazer isso. Então é muito bicho na rua. E não existe lar para todos. E isso dá um boom e superlota todas as ONGs, que é o nosso caso. Nós estamos sempre trabalhando no 100% da nossa capacidade. E aí, a gente tá falando toda dessa questão, né, da relação com a pessoa, com o tutor, com a tutora, e isso não vai existir. Porque se você pensa, sabe, uma pessoa que com muita felicidade e satisfação, ela conseguiu ter um abrigo bem-sucedido de 300 cães, esses laços próximos, mais íntimos, não vão acontecer. Então, esses abrigos, geralmente, são locais em que a pessoa que toma conta do abrigo está em sofrimento, os cachorros que estão dentro do abrigo estão em sofrimento, os gatos que estão dentro do abrigo estão em sofrimento, e o máximo que a gente faz é ainda alimentar esse sofrimento todo.
São muitas pessoas sérias trabalhando em conjunto. Então, a sociedade civil, o poder público, muitos estão, de fato, trabalhando de uma forma muito séria. Só que isso não vai conseguir resolver todo o problema se você tiver ainda uma parte abandonando, deixando seus animais tendo crias, que são crias indesejadas, e aí a pessoa pega e simplesmente coloca os filhotes todos na rua, e isso vai se perpetuar, né? Porque é um ciclo. O Estado, ele não produz animal abandonado, ele retira. Então, quem produz é uma comunidade que precisa ser educada, precisa ser orientada. Como que se dá fim ao sofrimento dos animais e aos problemas de saúde e de gerenciamento, né, das áreas públicas? Castração. Existem muitas lendas em torno da castração de pessoas que pensam que, se eu castrar o meu cão macho, ele vai ficar bobo. A fêmea precisa castrar só depois da primeira gestação. Não, gente, isso é tudo lenda. Inclusive para as pessoas que têm o hábito, que também está completamente errado, de deixar o animal sair sozinho, e depois é isso. Essa fêmea foi passear, saiu, e aí ela pode voltar prenha. Então, assim, castração é fundamental. Para castrar, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de pessoal treinado, a gente precisa de lugar para poder manter esses animais. Primeiro fazer as cirurgias, mas também manter esses animais no pós-cirúrgico. Precisa de um grupo de pessoas que estejam engajadas em fazer campanhas e divulgar esses animais que estão prontos para serem levados para uma casa. As ONGs fazem muito mutirão de castração. Em um dia, uma equipe de 5 veterinários consegue fazer 400 animais. Assim, fácil. Existe um problema que tem que ser resolvido com uma política pública federal, na minha opinião. Não adianta o Estado A fazer uma coisa, o Estado B. Não, tem que ter uma política pública que diga o que tem que ser feito, uma meta. Ok, em 2030 nós não vamos ter mais animal de rua no Brasil. Parabéns. Que tal a gente pensar nisso? Tem problemas que não têm solução, mas esse é um problema que o Estado de São Paulo, enfim, o Brasil inteiro, tem a consciência e tem a solução. E tem como fazer. E resolver esse problema. E aí a gente não teria animal nenhum na rua. Quando falam mal dos meus cachorros, quando maltratam o animal, eu não penso. Eu vou e faço. Eu vou, arranjo confusão, eu passo por cima de quem for, de quem estiver na minha frente para poder salvar aquela vida ou para defender o que eu acredito. Nós não mudamos o mundo, mas nós mudamos a vida daqueles que nós nos propusermos a ajudar. Se você vê no seu bairro, sempre tem um acumulador, sempre tem um terreno onde você pode promover a castração, pode conversar com pessoas, denunciar maus tratos. Hoje temos várias formas de denunciar, então temos como fazer. O que não pode é ficar parado. É uma situação no Brasil que é completamente negligenciada. Então, as ONGs, sejam ONGs bem estruturadas, ou sejam pessoas independentes, seja uma pessoa que um dia achou uma caixa com gatinhos na rua e levou para casa, eu bato palmas e ovaciono essa pessoa pela coragem e pelo bem à sociedade que está sendo feita, não só ao animal que está sendo resgatado, mas a toda a sociedade, porque somos todos uma única sociedade. E um problema que é de cada pessoa que existe no mundo. Não é de uma protetora independente, não é de uma ONG, não é de um movimento, não é de uma cidade, não é de outra. Não é de todo mundo.
Música